Então, vamos fazer a atividade proposta em relação às vírgulas. Vamos lá. Então, agora vamos aos nossos exercícios de vírgula. Eu vou colocar a frase, vou dar uns segundinhos para vocês pensarem em qual seria a regra a que se adapta, se adequa a essa frase. E aí vocês vão ver que tem hora que vai caber mais de uma, não tem problema. E depois nós vamos analisar a regra tradicional. Então, vamos. Fernanda Montenegro, atriz talentosa, recebeu homenagens. As vírgulas aí de atriz talentosa se enquadrariam na regra número 1, que é a regra que indicam termos deslocados. Na regra número 2, que indicam termos explicativos ou intercalados. Ou na regra número 3, que indicam termos elípticos ou repetitivos. Atriz talentosa não é um termo explicativo, eu não estou explicando quem é Fernanda Montenegro. Então, a regra correta seria a regra 2. O que a gramática fala? De acordo com a gramática tradicional, nós teríamos a vírgula utilizada para isolar o aposto explicativo, que é uma das regras mais tradicionais de vírgula. Né? A gente vê, tem gente até que fala assim, o aposto vem sempre entre vírgula, né? O aposto explicativo vem sempre entre vírgulas, exatamente porque vai cair na regra 2, que é o uso das vírgulas para indicar termos explicativos ou termos intercalados. E na segunda, sua observação foi agressiva, irônica, antipática e inconveniente. Então, aí eu tenho, sua observação foi agressiva, irônica, antipática e inconveniente, são termos repetidos, são termos que têm a mesma função sintática, que é a função de predicativo da oração. Além disso, a vírgula está omitindo o verbo ir. Sua observação foi agressiva, foi irônica, foi antipática e foi inconveniente. Então, o ir substitui o foi, por isso é que eu não vou precisar colocar a vírgula. Agora, agressiva, irônica e antipática, entre esses elementos eu preciso listar, eu preciso marcar que eles não pertencem, eles não são subordinados sintaticamente. Senão fica como se agressiva, irônica e antipática fosse uma coisa só. São três coisas diferentes, três predicativos ligados a um mesmo sujeito. Qual seria a regra? Regra número 3. Vamos ver agora qual seria a explicação da gramática tradicional. Separar elementos de uma enumeração, tá bom? Então, a gramática tradicional fala que elementos de uma enumeração são normalmente separados por vírgula. Nós aprendemos agora há pouco que eles podem ser também marcados por ponto e vírgula, né? Estão lembrados? O ponto e vírgula também pode marcar, desde que seja uma enumeração mais extensa. E o terceiro caso? Bom dia, senhor João. Então, esse termo aí, bom dia, entre bom dia e o senhor João, não há relação sintática, não é? Bom dia é apenas um chamamento, né? É apenas um cumprimento. Então, bom dia, senhor João, não tem relação entre eles, não há relação sintática entre eles, então eu vou considerar o uso dessa vírgula pela regra número 2, que é a regra dos elementos que não têm função sintática, que são explicativos ou intercalados. Como que a gramática tradicional me coloca? A vírgula é utilizada para separar o vocativo. Exatamente pelo fato do vocativo não ter relação sintática com o restante da frase. Agora, durante o carnaval não temos chuva. Então, quando eu digo durante o carnaval não temos chuva, eu observo que essa frase está fora de ordem. Então, eu estou dizendo que não temos chuva durante o carnaval. Seria a regra número 1. Porque é a regra que marca os termos que estão fora de lugar, os termos deslocados da oração. A gramática tradicional vai dizer que a vírgula marca a inversão sintática em um período simples. É exatamente a inversão sintática mesmo. Mas tem hora que tem algumas gramáticas que trazem a inversão sintática dos adjuntos adverbiais, a inversão sintática dos objetos diretos pleonásticos. Não precisa. Se você observa que o termo ele está invertido sintaticamente, né? Não
Não adianta você inverter, trocar o sujeito do predicado de lugar ou colocar o objeto direto na frente do verbo. Isso não é inversão sintática, não. É deslocamento sintático. Eu tiro o objeto direto de perto do verbo e levo lá para o início da oração. Eu tiro o adjunto adverbial da frase e levo lá para o início da oração. E isso é que é a marca da inversão sintática. E esse próximo exemplo, Belo Horizonte, 5 de setembro de 2009. Entre Belo Horizonte e 5 de setembro, eu não tenho vínculo sintático nenhum. Isso é uma frase nominal, né? Mas também a vírgula poderia ser indicada também para mostrar uma elipse. Belo Horizonte, dia 5 de setembro de 2009. Então, a omissão do termo dia é marcada pela vírgula. Belo Horizonte, dia 5 de setembro de 2009. Isso seria, então, a regra número 3, né? Quando eu tenho a omissão de termos ou a repetição de termos sintáticos. A gramática tradicional vai criar uma regra só para esse caso, o que eu não vejo necessidade se a gente entender que a palavra dia é o que está sendo o elíptico ali, né? Essa palavra elipse é linda, né? É uma elipse. O que significa uma elipse? Uma elipse é uma palavra escondida, é uma omissão. Então, na regra tradicional, o que se diz é isolar nas datas os nomes de lugares. Depois, o diretor titubeou, isto é, não concordou com a decisão. Então, esse termo isto é, ele é apenas um termo explicativo, ele está intercalado aí. O que significa intercalado? Ele está entre dois elementos sem se relacionar com nenhum dos dois. O diretor titubeou e não concordou com a decisão, é a frase inteira. O isto é apenas aquela ideia de que eu abri a oração para encaixar dentro dela uma opinião, uma observação ou uma ênfase. Nesse caso, é uma palavra, uma palavra que vai indicar, né, um fator de indicação de explicação. A regra tradicional vai dizer que é para isolar expressões explicativas. Então, observem que as regras, elas são muito próximas umas das outras. Então, para a gente não precisar entender essa repetição toda, não precisar decorar essa repetição toda, a gente sintetiza tudo nessas 3 regras, né? Lembrando que essa frase, o diretor titubeou, isto é, não concordou, está dentro da nossa regra número 2, que é de termos explicativos. Próxima agora, nós preferimos café e eles chá, né? Então aqui, a vírgula está indicando o quê? Regra 1, regra 2 ou regra 3? Regra 3, porque está indicando o termo que foi elíptico, né? Nós preferimos café e eles preferem chá. Então a segunda vírgula, preferem chá, está indicando a ausência do verbo preferir. E a primeira vírgula, e eles, está indicando não desvínculo sintático, está indicando que esses elementos não estão vinculados sintaticamente. Eu fiz questão de colocar esse exemplo para vocês tomarem cuidado com o uso do i antes de vírgula. Algumas pessoas dizem, antes de i nunca se usa vírgula. E essa regra ela é muito perigosa, porque antes de i nunca se usa vírgula, se o i estiver de fato acrescendo uma informação àquela já estabelecida. Quando eu tenho a ideia de que nós preferimos isso, eles preferem aquilo, observem, eu tenho 2 estruturas completamente diferentes. Não há relação sintática entre esses termos, são 2 sujeitos diferentes. Então, quando eu tenho 2 sujeitos diferentes, eu tenho 2 orações diferentes, e mesmo com o i, eu preciso colocar a vírgula para marcar, tá certo? Então, eu tenho a primeira vírgula indicada pela regra número 2, que é funções sintáticas diferentes, e a segunda vírgula nessa frase indicada pela regra número 3, que é para omitir um elemento já dito anteriormente na frase. A regra tradicional diz que indica a elipse de um verbo. Agora, próximo exemplo. Viajou no fim de semana, foi visitar os pais. Então, viajou no fim de semana. O que ele foi fazer?
foi visitar os pais. Então, aí também, como não há vínculo, né? Ele viajou no fim de semana e ele foi visitar os pais. Eu poderia tirar essa vírgula e colocar o i. Viajou no fim de semana e foi visitar os pais. Como eu não pus esse i, eu preferi omitir esse i, então eu vou colocar a vírgula para indicar que esses elementos, eles não pertencem, eles não são hierarquicamente sintáticos, então não há um vínculo hierárquico sintático entre eles, e também para omitir o i. Então, essa frase, ela cabe nas duas regras, tanto na regra 3, que é a omissão de um termo na oração, quanto a regra 2, que é a falta de vínculo sintático entre os dois elementos. Então, a regra tradicional diz que é separar orações coordenadas assindéticas. Lembram o que é orações coordenadas assindéticas? Aquelas orações que não possuem a conjunção. Então, a vírgula está exatamente para marcar a elipse da conjunção, a omissão dessa conjunção. E agora, desfiz as malas e saímos juntos. Também a mesma coisa. Eu tenho duas orações completamente distintas, né? A ideia de que eu desfiz as malas e a ideia de que saímos juntos. Não há função que indique aí vínculo sintático. A gramática diz que é separar orações coordenadas adversativas, né? Eu desfiz as malas, mas nós saímos juntos. Apesar de eu ter desfeito as malas, nós saímos juntos.